Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Hidra, bem-vindos ao Conte Aqui, né? Voltei, gente, vocês viram que esses dias aí a gente tava só tava colocando, né, só minha voz, e eu falei pra vocês deixarem nos comentários se vocês queriam só ouvir minha voz ou queriam que eu aparecesse assim, ó, feia aí, ó, com 1 quilo de cabelo branco aqui aparecendo, meu Deus do céu. Nossa, agora no vídeo que eu tô vendo, a tristeza que tá esse cabelo branco. Mas, gente, não é que realmente eu tô reformando, né, que tudo aí, ó. Aí, aqui, vocês lembram como era? Olha aí os primeiros vídeos, vocês vão ver, né, aí mudou ali o fundo, ó. Né, aqui mudou e não mudou só aqui, entendeu? Mudou a casa inteira que é grande. E é eu que tô pintando, eu que tô arrumando tudo, entendeu? Então, aí até arrumar realmente o cabelo ficou, né? Fazer o quê? Mas vocês não vieram aqui pra olhar pro meu cabelo, nem pra minha carinha linda, né? Nem nada. Vocês vieram aqui pra ouvir histórias, certo? Né? E a gente vai pra histórias assombradas hoje ali de objetos estranhos aqui, pelo que eu tô vendo, tá bom, gente? Então vamos ler aqui. Ai, tô comendo meu cabelinho aqui, ó. Aqui realmente, eu cismei agora com esse cabelo, gente. Acho que eu, tipo, eu liguei aqui depois que eu fui olhar no espelho, sabe? Cismei com o cabelo. Enfim, vamos lá, gente. O espelho estranho. Hoje é só objetos ali estranhos assombrados, tá? Olá, vou contar para vocês o que aconteceu. Primeiro, eu tinha acabado de me mudar para uma cidade nova e estava montando minha casa. Sempre gostei de coisas antigas e nunca tive nenhum problema em comprar móveis, roupas, utensílios em brechós. Gente, eu também nunca tive esse problema. Eu adoro um brechó, ao contrário. Estava passeando na cidade para conhecer e vi um antiquário e resolvi entrar. Tinha coisas maravilhosas lá. Lógico, iria levar alguma coisa. E no dia seguinte voltaria com a minha esposa. Ah, olha, é um rapaz que está contando. E no dia seguinte voltaria com minha esposa para escolher mais algumas peças que nos interessaria, pois ela é restauradora e gosta até mais do que eu de peças antigas. Encontrei um espelho. Era uma peça robusta, com uma moldura de ferro forjado, toda trabalhada em arabescos. Simplesmente maravilhoso. Chamei o rapaz que estava no balcão e perguntei o valor, e estranhei quando ele me falou. O senhor vai querer mesmo esse espelho? Não quer ver outros? Temos modelos lindos e até bem mais conservados que esse. Disse que não, que queria aquele mesmo, pois me apaixonei por ele de imediato. O rapaz deu um meio sorriso e falou um preço absurdamente baixo para uma peça como aquela. Até perguntei se o valor estava correto e ele disse que sim. Gente, quando o valor é muito baixo, né? É igual casa, né? Quando você vai mudar para uma casa, a casa tá com valor muito baixo, desconfie, né? Desconfie que alguma coisa errada tem. Aqui agora foi o espelho, é um valor muito baixo. No dia seguinte, levei o espelho para casa. Minha esposa também achou lindo ele. E no dia seguinte voltamos ao antiquário, onde minha esposa escolheu mais algumas louças. E eu aproveitei, peguei um lustre para a sala, muito bonito. E estranhamos, pois as outras peças que compramos estavam num valor até bem salgado, bem mais caro, comparado com o valor do espelho. Os primeiros dias foram normais, quero dizer, tanto quanto pode ser para alguém que estava se mudando e arrumando tudo. E eu e minha esposa já tínhamos voltado a trabalhar, então o tempo era curto e sempre estávamos muito cansados. Eu passava por ele de manhã, ajeitava o cabelo antes de sair, coisas normais. Mas na terceira noite comecei a notar algo estranho. Eu estava sentado no sofá assistindo TV, quando tive a sensação de que algo se movia no espelho. Olhei de relance, mas não havia nada fora do comum. Minha própria imagem estava lá me encarando. Cansaço, pensei. Estou imaginando coisas. Mas isso continuou. Pequenos movimentos que não deveriam estar lá. Minha reflexão parecia atrasada. Meu reflexo, eu acho, né? Que ele quis dizer que aqui saiu reflexão, gente. Deve ser erro de ortografia mesmo ali, sabe? Do corretor. Deve ser meu reflexo parecia atrasado. Como se eu levantasse a mão e ela demorasse meio segundo. É isso mesmo. E ela demorasse meio segundo para imitar o meu gesto. Uma noite, enquanto eu estava de pé na frente do espelho, testei isso.
Mudei rapidamente de posição e vi com clareza meu reflexo. Meu reflexo hesitou antes de me copiar. Meu coração disparou. É a luz. O vidro deve estar deformando. A gente vai tentando arrumar desculpa, né? Tentei me convencer, mas ao mesmo tempo eu sabia que algo estava errado. Eu nunca fui muito supersticioso, sabe? Essas coisas de azar, espírito, maldições. Sempre achei que eram bobagens. Mas tudo mudou depois daquele espelho. Quando penso sobre isso agora, sinto um arrepio que percorre minha espinha. Os dias foram passando. Minha esposa precisou viajar para finalizar um trabalho dela. A essa altura a casa já estava quase toda do jeito que queríamos. Então estava tudo mais tranquilo, sem aquela bagunça toda. Acordei no meio da noite com barulho. Era como se algo estivesse arranhando a parede. Levantei devagar, sentindo um frio na espinha, e fui até a sala. O espelho estava lá, no mesmo lugar. Mas a moldura parecia que estava mais escura, quase oleosa. E havia marcas no vidro, dedos. Como se alguém tivesse tentado empurrar o vidro de dentro para fora. Naquela noite, eu virei o espelho para a parede. Não queria mais olhar para ele. Mas isso não ajudou. Os barulhos continuaram, agora mais altos. Era como se algo estivesse preso, tentando sair. Comecei a ter pesadelos, sonhando que meu reflexo ganhava vida. Saía do espelho e me arrastava para dentro. Acordava suado, com a sensação de que não estava sozinho naquele quarto. Uma madrugada, não aguentei mais. Decidi levar o espelho de volta para o brechó. Mas quando tentei tirá-lo da parede, ele parecia mais pesado do que antes. Era como se ele tivesse preso ali. Puxei com toda a minha força e o espelho finalmente caiu no chão, mas não se quebrou. Fiquei encarando aquele vidro e foi então que vi. Meu reflexo sorriu. O reflexo dele sorriu para ele, gente. Não era um sorriso meu, era algo estranho, torto, cheio de intenção. E antes que eu pudesse reagir, ela falou. Ela, o reflexo, né? Acho que ele falou. Você finalmente me libertou, disse meu reflexo, distorcido. Tipo, era eu, mas não era eu, entende? Entendo. Congelado, eu não consegui responder. Como se eu estivesse em câmera lenta, corri até a cozinha, que era mais perto, peguei o martelo de carne e voltei e comecei a quebrar o espelho em vários pedaços. E mesmo ali, ele todo quebrado, eu vi a minha imagem refletindo nele e se mexendo diferente de mim. Juntei todos os cacos, peguei aquela moldura, coloquei no carro ainda de madrugada e joguei fora no terreno baldio. No dia seguinte, quando minha esposa voltou e perguntou do espelho, apenas disse que tinha caído em cima dele sem querer e o quebrei. Ela perguntou sobre a moldura, mas eu disse que nem percebi que tinha jogado fora junto. Se um dia ela ouvir esse relato, vai descobrir a verdade. Obrigado por contar meu relato, sucesso no canal. Nunca mais aconteceu nada de sobrenatural comigo, espero que nunca mais aconteça. Obrigado a você por ter enviado seu relato. Gente, espelho, né? Eu já vi tanta coisa, tanto relato com espelho que eu já ouvi. E eu tenho que confessar pra vocês uma coisa. Eu tenho um espelho gigante, assim, desses antigos aqui em casa. Sabe? Eu tirei ele, inclusive, de uma parte da moldura dele, que ele era gigantesco, de fazer a parte, tipo, do negócio ao lado, sabe? Ali. E deixei só ele. Querem ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Vem comigo aqui. Ai, vamos ver se eu consigo ir com vocês. Olha lá. Levar vocês aqui. Indo aqui, passando aqui pela portinha aqui. Né? Vendo. Ai, aqui escureceu. É porque o espelho tá aqui, mas tá no corredor. Aqui. Chegamos aqui. Né? O espelho tá aqui no meu corredor, gente. Olha aqui o meu espelho. Olha aqui o meu espelho. Vocês estão conseguindo ver? Aí. Aqui, eu tô descendo, tá? Pra vocês verem. Porque ele é literalmente gigantesco. Ele pega aqui, olha, uma parede inteira, ó. Pra vocês terem ideia, você vê o reflexo aqui. Ai, cadê, gente? Eu sou péssima com câmera. Ai. Aqui tá eu aqui, já aqui, ó. Olha aqui, eu aqui, ó, perto do espelho, ó. Aqui, gente, do lado aqui, ó, do espelho, ó. Ele pega eu lá, ó. Ele é mais alto do que eu, tá, gente? E ele vai
até embaixo, literalmente. Literalmente, pessoal. Então, sabe, tem esse espelho aqui gigantesco, né, também. E aí a gente escuta um relato desse, né? Eu conto um relato desse aí pra vocês, falando sobre espelhos. E, e agora? Como é que eu faço com esse espelho gigante que eu tenho aqui? Porque deu até medo, né, agora. Eu espero que o meu espelho continue ali quietinho, entendeu? Por enquanto eu nunca vi, né? Eu também nunca fiquei muito encarando pra ele. Porque ele realmente ele é muito antigo. Esse espelho, quando eu me mudei pra essa casa... Aqui nessa casa já foi assombrada, tá, gente? Que eu moro. E deu muito trabalho pra gente tirar as assombrações que tinha aqui. E esse espelho já estava aqui nessa casa. E ele tinha ao lado dele assim... Gente, era um negócio gigantesco assim, sabe? Do lado dele assim, muito antigo ali... E aí eu não nem tinha onde enfiar esse trambolhão todo que tinha do lado dele. E aí o que que eu fiz? Eu peguei, tirei, arranquei do lado e deixei só ele, com aquela moldura dele, só em madeira mesmo ao redor. E ele é gigante, vocês viram do lado dele, ele é maior do que eu e ele vai até o chão. E aí eu coloquei ele no corredor e aí ele fica, sabe, inteiro ali, né, no corredor pra quem passar, né? Porque eu não quis pôr ele no meu quarto. No meu quarto já tem outro espelho grande também, mas é quadrado e tal. É que esse realmente ele é um espelho, ele é todo oval, né? E ele realmente é bem grande. Eu achei ele assim um espelho bonito pra colocar no corredor, sabe? Chegar uma visita, passar pela sua sala, olhar no corredor, ver. Enfim, espero que ele nunca me assombre. Mas eu nunca vi ele me assombrando, não. Pelo menos nunca fiquei olhando muito pra ele me assombrar. Bora, gente, continuar aqui pros relatos de hoje. Mas eu tinha que mostrar meu espelho pra vocês. Espero que até as partes aí do vídeo que saiu ali fora, gente. Até eu andando aqui com o negocinho aqui. Tô gravando com o celular e eu não sou muito boa nisso, né? Lembrando, pessoal, se vocês gostam aqui de assistir, de ouvir aqui os relatos, de assistir eu contando os relatos, deixa aí nos comentários, gente. Vocês gostam de me ver contando os relatos? Ou vocês preferem aí só minha voz, né? Se preferirem só minha voz, eu volto a fazer só a voz. Se preferirem me ver, eu continuo aparecendo. Que mais? Se inscreve aí no canal. Gente, o canal tem 30 inscritos. 30 inscritos, gente. Por favor, né? Vamos aí fazer o canal crescer um pouquinho. Né, ó, tamo aqui, ó. Meu apelo aqui, ó, pra vocês. Final de novembro de 2025. Né? Vamos ver em novembro do ano que vem quantos inscritos vai ter nesse canal de história. Né? Vamos aqui, vamos fazer esse canal crescer, gente. Né? 30 inscritos só, vamos fazer esse canal crescer, vamos comentar aí bastante, vamos compartilhar com o pessoal se vocês gostam, né, de ouvir histórias, né? Bora lá. Outro objeto assombrado aqui pelo jeito, o relógio. Hidra, antes de te contar isso, quero te avisar, não é uma história daquelas que se ouve e depois se esquece. Isso me aconteceu e eu ainda carrego as marcas. Nossa. Só espero que você nunca precise passar pelo que eu passei. Não quero passar, não. Já passei. Minha cota de assombração já passei aqui também nessa casa, gente. Tudo começou em uma manhã qualquer. Eu estava voltando do trabalho, exausto. Exausto depois de um turno noturno. No caminho, passei por uma pequena feira de artesanatos. Coisas usadas que havia aparecido do nada ali na minha rua. Achei estranho, porque eu conheço aquele bairro com a palma da minha mão e nunca tinha visto nenhuma feira ali. Mas vai que era a primeira. Também estranhei, pois já passava das 8 da noite. E também notei que as pessoas estavam vestidas um pouco diferente. Mas sei lá, nem pensei em nada. Talvez fosse um evento com fantasias, vai saber. Resolvi dar uma olhada. Sabe como é? Algo para distrair a cabeça. E já que era na minha rua, não custava mesmo. Enquanto eu vagava entre as barracas de coisas velhas, livros amarelados, brinquedos quebrados, bijuterias enferrujadas, um objeto chamou minha atenção, um relógio de bolso. Ele era incrível, todo em bronze com gravuras minúsculas de engrenagens e arabescos. O mostrador tinha um vidro fosco que parecia esconder algo, mas eu não conseguia distinguir o que. O vendedor era um homem estranho, baixo, de pele pálida, usava um chapéu desproporcional e tinha um sorriso amarelado, mostrando os dentes estragados.
Quando peguei o relógio para examinar, ele falou com uma voz rouca: esse relógio não marca o tempo, ele marca presenças. Ri, meio sem jeito, mas achando interessante a inteligência, a técnica de venda dele, e perguntei o preço. Ele me deu um valor baixo e eu não resisti. Era um belo relógio, mesmo que fosse apenas uma peça decorativa, pois deduzi que estava quebrado. Levei o relógio para casa e por alguns dias ele ficou em cima da mesa do meu quarto. Era bonito, mas eu estava ocupado demais para pensar muito nele. Até que, numa noite, algo aconteceu. Eu estava deitado, quase pegando no sono, quando ouvi um tic-tac. Primeiro achei que fosse coisa da minha cabeça, mas o som foi ficando mais alto, mais rítmico. Levantei-me e vi que o som vinha do relógio. Estranhei, porque ele não tinha bateria, nem eu sabia como ele podia funcionar, não dei corda, nem nada. Peguei o relógio e naquele momento o vidro fosco brilhou. Um brilho fraco, mas o suficiente para me fazer estremecer. Havia algo lá dentro, algo que parecia se mexer. Uma sombra, um reflexo. Fiquei encarando aquilo hipnotizado, até que uma batida forte na janela me fez largá-lo no chão. Corri para a janela, mas não havia nada. Apenas o vazio da noite. Ninguém sequer passava pela calçada. Ai, pensei ter imaginado a batida. Quando voltei a olhar para o relógio, ele estava aberto. A tampa havia se desprendido, e dentro dele não havia engrenagens ou ponteiros. Havia apenas um vazio, negro, profundo, que parecia sugar a luz ao redor. Eu juro, Hidra, naquele momento eu ouvi algo, um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas estava ali. Estou te vendo, ouvi baixinho, e juro, aquela voz saiu do relógio. Misericórdia. Gente, eu largava esse relógio e saia correndo. Meu corpo inteiro gritava para eu jogar aquele relógio fora. Devia ter jogado, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, era como se algo me impedisse. Com as mãos trêmulas, fechei a tampa e guardei na gaveta. Decidi que resolveria isso no dia seguinte. Eu não ia deixar isso pro dia seguinte, não, gente. Tá com o negócio ali, o negócio já tá assombrado, já tá até falando ali, você tá até ouvindo voz ali saindo do relógio, você vai deixar pro dia seguinte? Mas podia ser a hora que fosse. Eu ia jogar esse treco longe. Quebrar ali, sabe, 1000 pedacinhos, fazer que nem o cara lá do espelho fez, né? Catou lá o martelinho lá e quebrou lá todo o espelho. Faria a mesma coisa com um relógio desse. Bora lá. Decidi que resolveria isso no dia seguinte. Mas... Ai, gente, é o meu gato aqui. É o meu gato me assustando aqui. Quase que eu pulo aqui. Quase que eu morro aqui do coração. Só senti um negócio aqui passando aqui na minha perna. Eu tô de bermuda. Nossa, lendo história de coisas assombradas. Aí você, do nada, você sente um negócio passando embaixo do computador, pelo meio na tua perna. Nossa, deu um pulo danado aqui. Até assustei. É meu gato aqui, terrível. Bora lá, mas as coisas só pioraram. Na noite seguinte, acordei com a sensação que não estava sozinho. O quarto estava escuro, mas havia uma sombra perto da porta. Ela não deveria estar lá. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, enquanto a sombra parecia crescer, se aproximando lentamente. Quando finalmente consegui acender a luz, não havia nada, mas a gaveta onde estava o relógio estava aberta. O relógio estava em cima da mesa, a tampa novamente aberta, e dessa vez, o vazio negro dentro dele não era apenas um buraco. Eu podia ver algo lá dentro, algo me observando. Você... A voz sussurrou de novo, mais clara dessa vez. Eu não esperei para descobrir mais. Peguei o relógio, corri até a cozinha e o joguei dentro da pia. Liguei a água, como se isso pudesse apagar o que tivesse ali. Mas a voz continuou, não de dentro do relógio, mas da minha cabeça. Na realidade, nem sabia mais de onde a voz vinha. Não adianta, você já me trouxe para o seu mundo. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte. O relógio agora parecia me seguir. Não importa onde eu colocasse, ele sempre reaparecia. Gente, mas não jogou esse relógio fora? Literalmente, não jogou, não quebrou esse relógio, não jogou tudo fora. Na mesa do quarto, do banheiro, até no banco do carro. E com ele vinham os sussurros, as sombras, a sensação de estar sendo observado.
Uma noite eu acordei com uma presença no quarto. Não era apenas uma sombra, era realmente uma figura alta, deformada, com os olhos brilhantes, que parecia conter o mesmo vazio aqueles olhos do relógio. Ela se aproximou da cama e eu não consegui me mexer. Quando estava perto o suficiente, falou com uma voz que parecia vir de todos os cantos do quarto. O tempo agora é meu. Então sumiu. E assim o relógio sumiu também. Nunca mais o relógio apareceu. Nossa, gente, sumiu! Que louco! Nunca mais o relógio apareceu. Mas posso dizer que aquele mês foi inesquecível. Ah, e a feira de artesanato na rua de casa também nunca mais apareceu. Cheguei a perguntar para alguns vizinhos se eles tinham visto a feira. E eles falaram que ali nunca teve feira nenhuma. Essa é a minha história. O que você acha que aconteceu? Às vezes eu penso que tudo não passou de um surto. Mas claro que eu tive medo de procurar um psiquiatra, né? E acabei deixando pra lá. Faz 8 anos que isso aconteceu e nunca esqueci. Muito obrigada por você ter enviado sua história. Gente, como assim? Bom, vamos lá, vamos por partes. Começou a feira, né? Que os seus vizinhos aí falaram que nunca viram essa feira. O homem estranho vendendo, né? O relógio. E falando que ele fala lá no começo, como é? Que o relógio não marcava o tempo, não marcava as horas, marcava presenças. Presença, você viu qual é a presença, né? Era algum ser aí, algum espírito, então alguma coisa aí, né? Do outro lado que tava marcando realmente, né? Marcou tanto que ficou, levou pra sua casa e ficou lá. Eu não entendi o porquê que você ficou tanto tempo com esse relógio, que você falou de um mês, né? Inesquecível. E não jogou fora, gente. Como assim? Tipo, tinha alguma força ali sobrenatural ali com você, em você, que não fazia você jogar fora esse relógio? Né? Simplesmente, se você não jogava, não conseguia jogar fora. E aí no dia que apareceu aí nesse ser aí no seu quarto, sumiu. Ele falou que o tempo era dele, né? Agora, o tempo agora é meu. Então sumiu assim como o relógio. E ele sumiu e levou o relógio embora. Gente, muito doida a sua história, muito louca. Acredito, tá? Quando eu falo assim muito doida, muito louca, porque realmente é, né? Mas eu acredito, porque existe coisas sobrenaturais. E eu falo, gente, as histórias estão perseguindo hoje aqui minha casa, né? Primeiro foi do espelho, vocês viram que eu mostrei pra vocês, né? Meu espelho ali gigante que eu tenho. E agora ele falando que é um relógio de bolso, né? Aqueles relógios antigos de bolso. O meu filho coleciona relógio antigo de bolso. Né? Não posso mostrar pra vocês, que tá no quarto dele, né? Então não vou, né, invadir a privacidade dele, mostrar o quarto dele pra mostrar os relógios dele. Mas ele coleciona relógios de bolso. Acho que ele tem uns 3 ou 4 desses relógios de bolso. Muito doido. Vamos aqui pra última. Acredito que seja a última. Deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu ver se eu só... Voltando, gente, aqui eu tive que parar um pouquinho, né? Acho que eu... Espero que eu tenha conseguido emendar o vídeo literalmente. Sem muitos... Eu não tenho muita prática em emendar vídeo, sabe? Realmente eu faço ali inteiro, né? Mas aí chamaram aqui, eu fui ver e no final nem era aqui, era acho que no vizinho, enfim. Ai, mas vamos lá, gente. A pulseira. Tá? Vou começar aqui, né? A pulseira. Hidra, eu nem sei por onde começar. Mas sinto que preciso te contar o que aconteceu. Porque se ninguém mais souber disso, talvez eu enlouqueça. Nossa. Ou talvez eu já esteja enlouquecendo. De qualquer forma, você é a única pessoa que pode ouvir essa história sem achar que eu perdi completamente a razão. Não, gente, se for... Nossa, menina, se fosse de coisa de história assombrada, de objeto assombrado, de coisas assombradas acontecendo, se fosse pra perder realmente o juízo e enlouquecer, fia, eu já seria a primeira a estar lá do outro lado, mas muito doida. Muito mesmo. Literalmente, sabe, iluminada? Porque, olha, eu sofri muito com essa casa aqui quando eu vim morar com ela. Nela, né? Vim morar nela há 18 anos atrás. Eu sofri muito nessa casa, tá? Ela era muito assombrada. Foi um processo para tirar as assombrações, literalmente, daqui. Então, se tem uma pessoa que acredita em casas, em objetos, em coisas assombradas, sou eu. Bora lá. Tudo começou há alguns meses quando minha mãe faleceu. Foi devastador. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti estranhamente conectada a ela durante todo o processo de luto. Minha mãe sempre foi uma pessoa cheia de superstições, sabe? Ela adorava coisas antigas, objetos com história e sempre dizia que eles carregavam
fragmentos de almas. Eu não acreditava nisso, até agora. Enquanto organizávamos os pertences dela, encontrei uma pulseira. Era uma daquelas pulseiras antigas, feitas de prata escurecida, com pequenos pingentes pendurados. Parecia algo muito precioso, mas eu nunca tinha visto antes. Perguntei ao meu pai sobre ela e ele apenas deu os ombros, dizendo que a mãe era cheia de segredos e que provavelmente tinha comprado aquilo em alguma loja de antiguidade, em algum brechó. A pulseira tinha algo diferente. Os pingentes eram pequenos objetos, uma chave minúscula, um olho feito de ágata, uma mão com os dedos curvados, entre outros. Havia na forma como eles brilhavam, mesmo sobre a luz fraca, algo que me atraía. Decidi usar a pulseira como uma forma de lembrar minha mãe. Achei que fosse um gesto carinhoso. Gente, eu tô falando. Eu falei ali, né? Primeiro foi o espelho, que eu mostrei aqui pra vocês, que eu tenho igual. Depois veio a história do relógio, que o meu filho coleciona relógios de bolso, né? Antigos. E agora ela falando dessa pulseira, né? Diferente. Eu tenho uma assim, não é de prata, tá? Antiga, igual, né? Da dela ali. Nem tem ágata. Mas ela tem também a chavinha minúscula. Tem uns objetozinhos ali, minúsculozinhos ali, sabe? Aquelas dengue que fica balançando assim na mão. Né? Umas coisinhas ali, né? A mãozinha, né? Curvadinha lá, né? Tem umas coisinhas estranhas. Tô falando, gente, vocês visitaram aqui minha casa antes de mandar essas histórias, porque não é possível. Bora lá. Havia algo na forma como eles brilhavam mesmo sob a luz fraca que me atraía. Decidi usar a pulseira como uma forma de lembrar da minha mãe. Achei que fosse assim, até um gesto carinhoso. A primeira vez eu senti algo estranho. Foi na noite que a coloquei. Eu estava deitada na cama, quase pegando sono, quando ouvi um leve tilintar. Nossa. Pensei que fosse o barulho dos pingentes batendo uns nos outros, mas o som parecia diferente. Era mais ritmado, quase como uma melodia, mas não fazia sentido. Abri os olhos e percebi que a pulseira estava brilhando levemente no escuro. Deve ser o reflexo da luz da rua, pensei, embora as cortinas estivessem fechadas. Decidi ignorar e voltei a dormir. Mas as coisas pioraram. Na noite seguinte, quando acordei com uma sensação de peso no pulso. Quando voltei, juro, Hidra, os pingentes estavam se movendo. Não apenas balançando, mas se contorcendo, como se tivessem vida própria. A chave girou sozinha, o olho parecia me encarar, a pequena mão ela estava tentando agarrar algo. Gente, que doideira. Ai, coçando aqui, gente, perdão. Eu gritei e arranquei a pulseira do meu pulso. Joguei-a na mesa do quarto e fiquei encarando, esperando que algo acontecesse. Nada. Apenas o silêncio da noite. Fiquei acordada até o amanhecer, tentando me convencer de que era o cansaço ou minha imaginação pregando peças. Decidi não usar a pulseira novamente, mas não consegui me livrar dela. Algo me impedia. Cada vez que eu pensava em jogá-la fora ou devolvê-la para o baú onde a encontrei, sentia uma dor inexplicável no peito, como se estivesse traindo minha mãe. Nossa, assim a pulseira ficou ali, na minha cabeceira, como uma presença silenciosa. Foi quando os sonhos começaram. Eu sonhava com lugares que eu nunca visitei, pessoas que eu nunca conheci, mas havia uma constante, uma mulher. Ela estava sempre de costas, com os cabelos longos e escuros, usando a pulseira. Quando eu tentava alcançá-la, ela se virava, mas não tinha rosto, apenas um vazio escuro no lugar do rosto. Acordava sempre suando frio e a pulseira sempre estava de volta no meu pulso. Gente, a pulseira, ela entrava sozinha no pulso dela. Tipo, não era ela que colocava, ela tirava, mas a pulseira... Eu sabia que não tinha colocado ela ali. Poderia guardar ela em qualquer lugar. Quando sonhava com a mulher, acordava com ela no meu pulso. Ai, que doido. Me explica, gente, um negócio desse? Pois as pessoas falam que não acreditam em sobrenatural, que não existe. Como que não existe isso aqui? Comecei a perceber outras coisas estranhas também. Objetos na casa mudavam de lugar. Sombras às vezes nas paredes e eu sentia um frio inexplicável. Sempre que passava perto da pulseira, mesmo guardada. Finalmente peguei a pulseira e guardei novamente no baú da minha mãe. Mas não adiantou.
Os sonhos continuaram. As sombras que vi agora, apenas a pulseira já não aparecia mais do nada no meu pulso enquanto dormia. Mas ouvia sussurros no meu quarto. Um verdadeiro inferno, Hidra. Imagino. Gente, mas por que não jogou fora? Eis aqui a mesma pergunta que eu fiz ali pro rapaz do relato do relógio. Por que não pegou esse raio dessa pulseira e não jogou fora? Lemei longe. No auge do desespero, decidi levar a pulseira para o antiquário. Ah, aqui ó. Pensando em me livrar dela finalmente. Pesquisei no Google, encontrei um e levei. O dono da loja, um homem idoso, pegou a pulseira e imediatamente a largou, como se tivesse sido queimado. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou com a voz tremendo. Expliquei a história e ele balançou a cabeça. Essa pulseira pertence a uma alma inquieta. Alguém que não aceitou a morte e ficou presa entre os mundos. Não posso aceitar ela aqui na loja. Você tem que ir num cruzeiro de cemitério, enterrar ela e acender uma vela e rezar pela alma da mulher que está sonhando e dizer que está devolvendo a ela a pulseira. Eu sou espírita, minha filha. Sei do que estou falando. Vai e faça isso e assim terá paz novamente. Fiz no mesmo dia o que aquele senhor me falou. Fui no cemitério, encontrei o cruzeiro, enterrei, acendi algumas velas e rezei pela alma da mulher. Nunca mais tive pesadelos com ela e a pulseira não voltou. Gente, pra quem não sabe, tá? Só parando aqui um minutinho no relato dela. Pra quem não sabe o que é cruzeiro no cemitério, quando assim, o senhor falou pra ela ir lá enterrar, né? Perto do cruzeiro. É como se fosse o centro ali, acho que o centro ali do cemitério, um local ali central. E tem realmente um cruzeiro, sabe? Tipo uma cruz bem grande, gigante ali, igual um cruzeiro. Eu acho que é isso. Eu acho, tá? Não tenho muita certeza também, não. Mas eu acho que o cruzeiro é isso daí. Eu fui falar pra vocês ali com tanto, aí eu pensei, será que é isso mesmo que eu tô falando? Mas algo me lembra, assim, sabe? Gente, eu não vou muito em cemitério, tá? Realmente. Mas eu ia muito em cemitério quando eu era jovem. Né? Bem jovem, coisa ali de 40 anos atrás, quase, por aí. Eu frequentava muito cemitério. Eu ia com a turminha ali de amigos lá que a gente inventou na época que a gente era gótico. Né? Então eu acho que se eu me recordo que cruzeiro é isso, mas enfim, bora lá. Nunca mais tive pesadelos com ela e a pulseira não voltou. Mas uma pergunta ficou me martelando a cabeça. Aquela pulseira era da minha mãe, que tinha falecido. Por que com ela não aconteceu nada daquilo? Ou será que a mulher que não mostrava o rosto era minha mãe? Mas se fosse ela, não me assombraria. Minha mãe era uma mulher meiga, carinhosa. Faleceu de câncer de mama depois de muito sofrimento. Eu me recuso a acreditar que aquela mulher dos sonhos seja minha mãe. Mas então quem era? O que vocês acham? Nossa, assim, eu não sei nem o que te dizer, entendeu? Eu não acho que seja sua mãe, não. Pra ser bem sincera. Como você falou, sua mãe era uma mulher meiga, né? Carinhosa, tudo. Então, eu não acredito que seja sua mãe. Né? Talvez a sua mãe já tenha comprado essa pulseira, entendeu? Né? Como você fala ali, né? Como teu pai falou, né? Que talvez sua mãe tenha comprado aquela pulseira lá no antiquário, né? Num brechó. Então, essa pulseira já era de uma outra pessoa. E quem garante que essa mulher não atormentava sua mãe? Tem isso, quem garante? Sua mãe não tá mais aí pra te contar. Se ela apareceu ou não. Do mais, né? Meus sentimentos, tá? Com a sua mãe, não sei quanto tempo, né? Ela faleceu, mas meus sentimentos pela sua perda. E quem garante, né? Que a sua mãe não encontrava com essa mulher? Que não via ela, não sonhava com ela, igual você, né? Pode ser. E a sua mãe simplesmente não comentou nada com vocês, né? Mas ela guardou a pulseira no sótão, não se desfez dela, mas guardou, então vai saber, né? E é isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.